Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. O presidente da Comissão da Reforma da Previdência confirma a apresentação do relatório final para o dia 18 de abril. E o plenário abre a semana com mais uma tentativa de votar o projeto de socorro aos estados endividados. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. Ontem, a sessão foi marcada por baixo quórum e obstrução da oposição. Deputados fazem nova tentativa de votar o projeto em sessão que começa daqui a pouco. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Prichitsky. Novo Conselho de Ética da Câmara deve ser instalado hoje à tarde. Hoje é terça-feira, 11 de abril. Agora em Brasília, 8 horas e 51 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. Nesta segunda-feira, os deputados tentaram votar o projeto que trata do regime de recuperação fiscal dos estados. Mas houve obstrução de partidos da oposição e a análise da proposta ficou para hoje. Foi a segunda tentativa de votar o projeto que cria o regime de recuperação fiscal dos estados em menos de uma semana. A sessão começou com obstrução de partidos contrários à proposta, principalmente por causa das chamadas contrapartidas que os estados ficariam obrigados a cumprir, como aumentar a contribuição previdenciária de servidores e vender empresas públicas. Renegociar a dívida dos estados, sim. Com essas contrapartidas draconianas, de jeito nenhum. Eu não vou cansar de repetir. Ampliar a contribuição previdenciária de quem nem está recebendo salário, como é o caso dos funcionários públicos do Rio de Janeiro, é um grande absurdo. O que nós queremos simplesmente é votar um substitutivo que dê a possibilidade a que todos os outros estados possam reorganizar suas finanças através de uma negociação com o governo central, através de um diálogo onde possa haver um alívio no pagamento das dívidas. Mas para deputados da base de apoio ao governo, a aprovação do projeto será fundamental para a recuperação dos estados endividados. Gostaríamos muito de contar com a colaboração de todos os colegas deputados e deputadas para que esse estado da federação se mantenha trabalhando com dignidade e, em especial, pagando a folha de pagamento dos servidores públicos. Então, votar esse projeto hoje é ajudar para que os servidores públicos recebam seus salários em dia. Não caberia de forma alguma a União mandar recursos para os estados que estão em situação de falência sem que houvessem exigências. Com que argumento a bancada de Pernambuco, a bancada da Bahia, as bancadas do Norte e do Nordeste poderiam aprovar um projeto sem contrapartida para mandar dinheiro para o Rio de Janeiro? Muito me impressiona parlamentares de oposição da região Nordeste do país fazendo discurso querendo que dinheiro seja enviado para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul sem contrapartida. Como é um projeto de lei complementar, a proposta que alivia as contas dos estados superendividados mediante exigências precisa de pelo menos 257 votos favoráveis para aprovação. Sem o número seguro de deputados da base governista para que isso acontecesse, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiou a votação mais uma vez. Ficou para esta terça-feira. Só não vamos correr risco de votar com quórum de menos de 400 deputados, porque a situação dos estados, do Rio pelo menos, é tão dramática que a gente não pode correr risco de votar uma matéria com menos de 430 deputados. Vamos então para o Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Mais uma tentativa daqui a pouquinho, né, no plenário da Câmara sobre esse assunto. E o que você pode nos adiantar? Pois é, Vera, o principal obstáculo aí essa semana é mesmo o baixo quórum, o medo aí de que haja poucos deputados, já que para aprovação desse projeto é necessário um quórum elevado de deputados. A gente vai conversar sobre tudo isso agora com o deputado Rocha, do PSDB do Acre, e com o deputado Leonardo Monteiro, vice-líder do PT, que é do PT de Minas. Deputado Rocha, sua expectativa para a votação, o senhor acha que é possível mesmo votar essa semana, como o deputado Rodrigo Maia disse ontem no final da sessão? Olha, o governo quer votar esse projeto, só que nós temos que ter um quórum mínimo para expressar a vontade da casa. Nós tínhamos ontem pouco mais de 300 parlamentares aqui. Isso não expressa a vontade do parlamento brasileiro, não expressa a vontade da Câmara dos Deputados. E isso impediu que ontem esse projeto fosse posto em votação. Eu acredito que, se não conseguimos ontem, também acho difícil que teremos quórum hoje. Mas a verdade é que o governo quer votar esse projeto, que é importante para estados que hoje se encontram em situação muito difícil, como o exemplo do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.
Deputado Leonardo Monteiro, o que é o obstáculo principal desse projeto? É a questão das contrapartidas? Não deveria haver as contrapartidas, então? O senhor acha que isso facilitaria a votação do projeto? Olha, acho muito difícil dar quórum hoje, até porque estamos na terça-feira, véspera de feriado. Também a questão central é porque todos os deputados, inclusive da base do governo, estão percebendo que esse projeto é danoso para os estados. Inclusive para os estados que estão em situação de dívida difícil, como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, sobretudo o nosso estado de Minas Gerais. Nosso governador Fernando Pimentel não quer esse acordo, porque o que nós queremos é fazer um acerto de conta com o governo federal. E os estados todos precisam fazer esse acerto de conta. Para você ter uma ideia, a Lei Candir, Lei Complementar número 87 de 1996, se a gente colocar os pingos nos is, fizer esse acerto de conta, em que a União deve aos estados, no nosso caso de Minas Gerais, e o que nós devemos à União, nós temos uma dívida da União com Minas Gerais de mais de 92 bilhões de reais. Então, nós queremos reforçar a posição do nosso governador de fazer um acerto de conta com a União. Fazendo esse acerto de conta, nós podemos chamar isso de acordo. Mas, no entanto, essa proposta colocada, ela é uma proposta muito ruim para os estados, né? Sobretudo para os servidores, para os trabalhadores dos estados, seus respectivos estados. No caso de Minas Gerais, por exemplo, nós teríamos que ficar muitos anos sem ter reajuste, sem ter promoção, né? O nosso governador não vai fazer acordo, vai punir os servidores. Não vão fazer de forma nenhuma. Portanto, essa é a dificuldade do quórum aqui no plenário. Estão percebendo que a grande maioria dos deputados, inclusive aqueles chamados da base desse governo, um governo que propõe um acordo, parece que não conhece o nosso país, parece que não conhece a nossa realidade, não é? Um acordo construído aqui nos gabinetes, sem discutir com os estados, sem discutir com os deputados. Portanto, essa é a dificuldade do quórum aqui hoje na Câmara dos Deputados. E, deputado Rocha, mesmo nessa semana mais curta, a gente tem a expectativa de apresentação do projeto, do relatório final da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. O relator, deputado Rogério Marinho, que é do mesmo partido que o senhor, disse até que deve apresentar hoje, preliminarmente, para a bancada dele, para a bancada do PSDB, esse primeiro relatório. Qual que é a sua expectativa sobre isso? É um relatório ambicioso, além da questão do legislado, do negociado sobre o legislado, tem outras questões, regulamentação de trabalho intermitente. Qual a expectativa do senhor? Esse projeto pode ser aprovado na comissão especial e depois no plenário? Eu acho que tem muitos pontos positivos esse projeto, tem pontos que avançam a legislação trabalhista brasileira. Ela precisa se modernizar e esse projeto ele traz essa modernização. É lógico que tem pontos que ainda são polêmicos. Por exemplo, essa questão do legislado sobre o negociado, então, do negociado sobre o legislado. Então, são pontos que ainda vão ser debatidos. Mas acredito que, no todo, o projeto ele traz essa modernização que a legislação trabalhista precisa. Veja só, países que têm uma legislação trabalhista mais moderna, que tem uma carga tributária também mais moderna, estão arrebanhando as nossas empresas. É o caso do Paraguai, que boa parte da indústria brasileira está indo para o Paraguai. Por quê? Porque tem uma legislação trabalhista mais moderna e também tem uma carga tributária mais enxuta, melhor. E isso tem feito com que as empresas brasileiras migrassem para o Paraguai. Então, nós temos que modernizar a nossa legislação trabalhista. É lógico, respeitando os consensos aqui dentro do parlamento. Deputado Leonardo Monteiro, sua opinião sobre a reforma trabalhista que deve ter o relatório apresentado essa semana? A proposta da reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com o acordo com os estados, é um conjunto de maldade que esse governo apresenta para a população brasileira, não é? Essa questão do negociado valer sobre o legislado, isso é um absurdo, é uma covardia muito grande para quem... Olha, o que é um negociado? O negociado é aquilo que o sindicato negocia com a empresa. Legislado é aquilo que está na lei. Por exemplo, se você trabalha, tem direito a férias, está na lei que você tem direito a 30 dias de férias. Se negociar que você vai ter direito a 10 dias de férias, você vai perder 20 dias de férias. Então, essa questão do negociado sobre o legislado é uma grande covardia em cima da classe trabalhadora. E outra coisa, essa proposta de reforma trabalhista, ela desregulamenta toda a relação capital e trabalho no nosso país. Ela desestabiliza o nosso país. Ela cria uma situação de instabilidade. Por isso, nós somos contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Deputado Leonardo Monteiro, deputado Rocha, muito obrigada pela participação. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Deputados.
E olha, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, confirmou nesta segunda-feira que o relatório final será apresentado no dia 18 de abril. A previsão é que o texto seja votado na Comissão Especial até o dia 27. O PMDBista afirmou que mudanças no texto original são viáveis e que o governo não teme a rejeição da proposta pelos deputados. Já o deputado Carlos Zaratini, líder do PT, disse que o governo trabalha com a tática de disseminar o terror se a reforma não for aprovada. Zaratini criticou as alterações propostas pelo governo, pois, segundo ele, trata-se de uma jogada política do Planalto para aprovar o texto, recuperando a maioria perdida. Já para o relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, a proposta será aprovada por uma necessidade de recuperação das contas do país. Não há nada mais moderno no Brasil ou no mundo do que você compreender, antes de qualquer coisa, que um governo, para dar certo, ele tem que ter responsabilidade em relação ao quanto ele gasta. O senador Cristóvão Buarque, outro dia, disse uma frase muito oportuna. Os políticos hoje se dividem entre aqueles que fazem conta e aqueles que fazem de conta. Eu sou dos que fazem conta, que sabe que na sua casa, como na minha, como a de qualquer brasileiro, nós temos que fazer a conta daquilo que nós podemos fazer e dizer aos nossos filhos, às vezes, um não porque nós não queremos dar, mas porque não podemos. A vida é assim. Estamos numa fase já decisória. Hoje é segunda-feira e daqui a 8 dias o relatório haverá de estar fechado para que seja apresentado na terça-feira. Mas não há dúvida nenhuma de que as alterações que são acenadas pelo governo e por nós na relatoria traz uma reformulação profunda na PEC e, sobretudo, traz o apoio da grande maioria dos parlamentares que antes se encontravam em uma posição de crítica ao projeto de lei. E vamos saber das notícias de hoje lá no Corredor das Comissões. Quem está por lá é a Mariana Prischitsky. Bom dia, Mariana. O destaque hoje é mesmo a instalação do Conselho de Ética. É isso, Vera. Bom dia a todos. O Conselho de Ética, o mandato já acabou, são 2 anos de mandato, mas o Conselho de Ética que está funcionando ainda, teve reunião semana passada e hoje tem uma reunião para ele ser substituído, nova eleição, os partidos indicam os integrantes do Conselho de Ética, essa instalação e eleição dos membros, presidente, vice-presidente, está marcada para as 18 horas de hoje. Antes disso, ao longo da manhã, várias comissões têm reuniões marcadas para a votação de projetos, deliberar pedidos de audiências públicas, vários assuntos interessantes nas comissões temáticas da Câmara. Às 9h30 da manhã, a Comissão de Seguridade Social e Família tem uma audiência pública para discutir um assunto que interessa a todo mundo, que é a comercialização e distribuição de vacina contra a dengue, uma vacina já existente e registrada na Anvisa. Além disso, a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher tem uma audiência pública também agora pela manhã para discutir a reforma da Previdência, que propõe igualar a idade limite mínima para aposentadoria entre homens e mulheres. À tarde, várias reuniões marcadas também. Por exemplo, a Comissão Mista de Orçamento tem reunião para a eleição da mesa para os trabalhos ao longo de 2017. Comissão de Direitos Humanos vai debater a violência de gênero nos presídios femininos do Brasil. A Comissão da Reforma Política vai discutir 2 projetos. Um projeto de lei que trata do exercício da soberania popular direta nos termos referidos no artigo do projeto de discussão na Casa e também um projeto de resolução que trata da tramitação aqui na Câmara dos projetos chamados de iniciativa popular. Além disso, a comissão que trata do regime penitenciário de segurança máxima tem uma audiência pública para ouvir especialistas da segurança pública. Vera. Obrigada, Mário. E olha, a CPI que investiga desvios em patrocínios culturais concedidos via Lei Rouanet encerrou a etapa dos depoimentos. E o relator da comissão, o deputado Domingos Sávio, do PSDB mineiro, acabou adiantando alguns pontos do parecer final. Veja na reportagem. Na última audiência pública da CPI que investiga desvios na Lei Rouanet, convidados e parlamentares concordaram em 2 temas. Primeiro, a fiscalização dos projetos apoiados precisa mudar. As regras acabam privilegiando aspectos burocráticos sem privilegiar o controle por resultados. Isto é, qual que é o centro da fiscalização que, do nosso ponto de vista, deve acontecer? Saber, o projeto foi realizado, os recursos foram utilizados para aqueles fins que
que estavam colocados no projeto ou não. Mas o principal problema apontado na Lei de Incentivo à Cultura, que existe há mais de 25 anos, é a concentração. Hoje em dia, 80% dos recursos ficam quase que nas cidades do Rio e São Paulo. Os convidados apresentaram diversas sugestões para evitar que os recursos de impostos que o governo deixa de arrecadar fiquem concentrados nas grandes cidades do Sudeste e nos artistas já reconhecidos, que dão mais retorno aos patrocinadores. Com melhores condições para a pessoa física poder patrocinar, doar para um projeto cultural, ou trazer, por exemplo, empresas de pequeno e médio porte ou empresas tributadas pelo lucro real, lucro presumido. O relator quer também impedir o governo de contingenciar recursos que permitem financiar diretamente projetos menos comerciais. Por exemplo, 3% da arrecadação da Loteria Federal, reservados por lei, que não tem ficado no Ministério da Cultura. O Fundo Nacional de Cultura vem sendo abandonado pelo governo. Depois do ano 2000, esse fundo veio só diminuindo o seu volume de recursos e hoje é insignificante. Melhorar a fiscalização e desconcentrar os recursos parecem ser consensos entre os integrantes da CPI. Nós entendemos que a CPI da Lei Rouanet é um grande avanço para o setor de cultura do Brasil, em especial na democratização dos recursos e na valorização dos pequenos e médios produtores de cultura do país, que eu tenho certeza que a partir do relatório do deputado Domingos Sávios será contemplado e pulverizado os recursos dessa importante lei para aqueles que mais precisam nos estados e nos lugares com maiores dificuldades do nosso país. Representantes do setor da cultura consideram que essas mudanças podem fazer valer a pena o desgaste causado pela CPI. Uma CPI faz os patrocinadores desaparecerem, ficarem mais receosos. Tem uma quantidade enorme de patrocinadores que esse ano disseram não. Vamos esperar acabar essa história aí para ver onde a coisa vai parar. Não quero ver meu nome eventualmente no jornal. Teve esse lado negativo. Mas o lado positivo é que a CPI se encaminhou de uma forma bastante propositiva. O prazo da CPI termina em 21 de abril, mas a comissão pediu mais 20 dias para elaborar e votar um relatório de consenso. A prorrogação tem de ser aprovada pelo plenário. O assunto agora é um tema preocupante, o surto de febre amarela. Uma audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família discutiu as ações que estão sendo adotadas para combater esse surto de febre amarela no Brasil. No debate da Comissão de Seguridade Social e Família, especialistas e deputados concordaram que o bloqueio por meio da vacinação é a melhor forma de combater a epidemia de febre amarela, que já atinge vários estados. Com mais de 700 casos suspeitos e 40 mortes confirmadas, o atual surto já é o maior registrado no Brasil, depois que o tipo urbano da doença tinha sido erradicado no século passado. Febre amarela é uma questão que preocupa por demais e pode ser combatida, pode ser prevenida, mas preocupa demais a população, já que é uma doença grave. Nas situações mais graves, a febre amarela compromete a vida de praticamente a metade das pessoas que são infectadas. A técnica que representou os secretários municipais de saúde diz que não há falta de vacina, mas ocorrem faltas temporárias por causa da grande procura por pessoas que não estão no grupo de risco. Precisam ser vacinados apenas os moradores da zona rural e das zonas de epidemia ou que vão viajar para essas áreas. Houve um alarme muito grande, a população começou a procurar indiscriminadamente os postos para fazer a vacinação. O estoque temporariamente se esgota e até que chegue novamente uma nova carga de vacina para suprir aquela geladeira daquela unidade, falta temporariamente. O deputado Mário Eringer destaca a importância dos institutos de pesquisa científica para combater a doença no Brasil. A gente tem ciência, a gente tem pesquisa e eu gosto muito do trabalho que a Fiocruz faz e quando a gente observa a seriedade, isso é muito legal. Eu acho que isso foi muito importante nessa reunião, mostrar um trabalho de pesquisa que nós temos no Brasil. A bióloga da Fiocruz lembra que diversos fatores sociais e ambientais contribuem para a migração da doença pelo país.
Ela destaca também que a pesquisa, como todas as ações de combate a epidemias, depende de boas informações das equipes que trabalham diretamente com a população. Como a febre amarela, existem outras possibilidades de viroses que também se dão nesse mesmo contexto. E esse grupo que está formado, que precisa ser capacitado, e toda essa infraestrutura, ela não serve só à febre amarela, ela serve a várias outras doenças. Por isso não é um investimento perdido, muito pelo contrário. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias participaram de um seminário aqui na Câmara para debater o projeto que regulamenta as atribuições da categoria. Os agentes comunitários de saúde promovem ações de educação e prevenção de doenças em suas comunidades, com visitas e orientações às famílias. Os agentes de combate às endemias também vão de casa em casa para ensinar os moradores a evitar a transmissão de doenças por mosquitos e outros animais. Apesar dessas atividades serem realizadas no país há muito tempo, os profissionais das duas categorias lutam por mais qualificação e reconhecimento por meio da aprovação de um projeto de lei que regulamenta suas atribuições. A proposta foi tema de um seminário na Câmara que reuniu agentes comunitários de vários estados e especialistas sobre o tema. Nós estamos propondo, simples e puramente, é que a gente registre essas atividades no texto de uma lei. Os dois profissionais são fundamentais para o fortalecimento e para a garantia da política de atenção básica e da estratégia de saúde da família. Conforme a proposta, os profissionais precisariam ter um ensino médio completo. Atualmente é necessário apenas um ensino fundamental. O texto também inclui entre as atribuições dos agentes de saúde a possibilidade de aferir a pressão arterial e medir a glicemia, o que levantou alguns questionamentos. Tem pontos que nós precisamos aprimorar, que é a questão de aferir pressão, de medir glicemia, que hoje não é atribuição e, se for aprovada, vai passar a ser. E os agentes de saúde precisam entender direito como isso vai se proceder. Vai ter capacitação, vai ter instrução suficiente, aparelho para fazer isso. O relator da comissão especial que analisa a proposta reconhece a importância da aprovação do projeto para dar segurança jurídica aos profissionais. Recentemente tiveram 2 portarias que deixava frágil o profissional agente comunitário de saúde, como se ele fosse desnecessário para as equipes de saúde da família. E eles é o elo do SUS com a comunidade. Nos debates na comissão especial que analisa a reforma trabalhista, os deputados discutiram um ponto que é alvo de muitas críticas: o trabalho temporário. O trabalho temporário, aquele que ocorre quando há substituição por licença ou férias do trabalhador titular ou por necessidade de aumento de mão de obra circunstancial, está contemplado na reforma trabalhista. De acordo com o texto, ele passa dos atuais 90 para 120 dias e poderá ser prorrogado por apenas uma vez. Se a reforma for aprovada, as contratações poderão ser feitas também diretamente entre empresa e o trabalhador, sem a obrigatoriedade de uma empresa intermediária, como existe hoje. Este é um ponto que muito preocupa a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Que trata da contratação direta do trabalhador temporário por qualquer empresa. Então, qualquer empresa de qualquer porte, de qualquer lugar do Brasil. O que causaria para nós uma precarização na relação de trabalho, já que hoje as agências que são autorizadas a atuarem com a Lei 6.019, elas são totalmente fiscalizadas, controladas pelo Ministério do Trabalho. Então, se houver essa abertura para qualquer tipo de empresa, nós realmente acreditamos que a precarização do trabalho pode acontecer. A Intersindical acredita que os trabalhadores serão prejudicados na medida em que os contratos de trabalho sem tempo de duração definido serão substituídos por contratos de curta duração. O que vai acontecer, milhões de contratos de trabalho e hoje com todos os direitos vão migrar para o trabalho temporário. E o trabalhador terceirizado, que também entrou na lei, ele tem uma jornada de trabalho maior. Quer dizer, ao invés de se criar postos de trabalho, vão se reduzir os postos de trabalho
trabalho na medida em que esses trabalhadores vão ter uma jornada maior. Eu não estou vendo nenhuma proposta na reforma trabalhista que suprime direitos conquistados. Todas essas propostas, elas têm o direito garantido pela CLT, no caso do trabalho temporário, lei própria também com todos os direitos garantidos, de forma que a CLT não está sendo revogada com a reforma trabalhista. Para o deputado Daniel Vilela, não há motivos para preocupação. Ele afirma que a aprovação do projeto da terceirização pode apenas alterar parte do conteúdo da reforma trabalhista que trata do trabalho temporário. O trabalho temporário tem a sua lei própria, já existe, é possível, é permitido. E na reforma, na lei da terceirização, o que alterou em relação ao trabalho temporário é a possibilidade de ampliar o prazo. O que também trata aqui no nosso projeto da reforma trabalhista. Então, de fato, se faz desnecessário agora debater essa questão, já que isso já foi aprovado e muito provavelmente será sancionado pelo presidente Michel. Se não for sancionado, aí talvez tenhamos novamente a necessidade de se debater a possível ampliação desse prazo. A precarização está aí, tanto na terceirização quanto no trabalho temporário. Porque se alegam que o trabalho temporário garante todos os direitos. Mas não é possível que um trabalho temporário vai me garantir uma aposentadoria que tem que ser, com a reforma previdenciária, com 65 anos de idade, para a mulher e para o homem. Não podemos dizer que tem todos os direitos quando você aumenta a jornada de trabalho. A proposta de reforma trabalhista foi apresentada pelo governo Michel Temer no final do ano passado. Sob o argumento de modernizar a legislação e reduzir o emprego, o Planalto propõe mudanças na legislação do setor. E como linha mestra dessa mudança, sugere dar prioridade para as negociações coletivas em detrimento do que está estipulado na lei. O debate se estabeleceu de imediato, com defesas e críticas acaloradas. A partir de hoje, a TV Câmara exibe uma série de reportagens mostrando o que poderá mudar nas relações de trabalho no Brasil. Nesse primeiro episódio, vamos saber o que propõe a reforma e o que aconteceu em países que seguiram por caminhos parecidos. O gaúcho João Batista de Medeiros é gerontólogo social, profissão que estuda o processo de envelhecimento do homem. Começou a trabalhar em 1947, 4 anos depois da criação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, um decreto-lei que reuniu toda a legislação que havia naquela época para tratar das relações do trabalho no Brasil e que também assegurou os direitos trabalhistas em lei. Mas o gerontólogo, que exerceu 16 profissões ao longo de décadas de trabalho, garante. Naquela época não se pensava nada disso. Se pensava em se tornar profissional dentro de um emprego sólido, de uma profissão que naquele tempo era importantíssima, uma profissão. Não se falava em CLT, não se falava em leis assim. Entre nós, a preocupação era manter o trabalho para poder viver. De 1943 para cá, lá se vão 74 anos. O mundo mudou bastante e as relações de trabalho também. Algumas profissões desapareceram, dezenas de outras surgiram e a forma de executar o trabalho hoje é bem diferente de 7 décadas atrás. Por isso, não são poucos os que afirmam que a CLT precisa passar por uma reciclagem, ser modernizada. Se falar em modernização da CLT é uma grande falácia. Por quê? A CLT, de fato, ela já tem 75 anos, 74 anos, mas, na verdade, a CLT já foi, mais de 85% dos seus artigos já foram alterados. O mundo mudou, né? E a legislação ela não acompanhou a mudança que o mundo teve nesse período, o mundo do trabalho principalmente. A gente escuta toda hora essa inadequação nessas novas formas de vínculo empregatício. Então a lei precisa se adequar ao espírito do tempo. Mas o governo defende que a modernização da CLT, além de necessária,
é um dos caminhos para gerar mais empregos para combater a atual crise econômica. Por isso, no final de 2016, enviou ao Congresso um projeto de reforma trabalhista para aprimorar as relações trabalhistas, atualizar os mecanismos de combate à informalidade, regulamentar a presença de representante de trabalhadores nas empresas para negociação direta com o patrão e atualizar a Lei do Trabalho Temporário. Para alcançar esses objetivos, a reforma trabalhista propõe, entre outras coisas, aumento de 25 para 30 horas semanais a duração do trabalho em regime de tempo parcial. Se a jornada for de até 26 horas, poderá haver acréscimo de até 6 horas semanais. O trabalho temporário passa dos atuais 90 para 120 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. As empresas poderão contratar diretamente o trabalhador, que passará a ter os mesmos direitos previstos na CLT. A escolha de um representante dos trabalhadores no local de trabalho para as empresas com mais de 200 empregados por eleição. Ele terá estabilidade de 2 anos e deverá participar das negociações do acordo coletivo de trabalho e atuar na conciliação de conflitos trabalhistas junto à empresa. Mas o ponto central dessa reforma está na flexibilização das leis trabalhistas para que os acordos coletivos de trabalho, aqueles firmados entre os trabalhadores e a empresa, tenham força de lei. Isso não vai valer para normas de saúde e segurança do trabalho, mas poderá ser aplicado em outros 13 itens. Por exemplo, plano de cargos e salários, ou o parcelamento das férias em até 3 períodos, sendo que um deles, pelo menos, deverá ter no mínimo 15 dias de duração. O intervalo da jornada poderá ser negociado, mas não poderá ser inferior a 30 minutos. E a jornada de trabalho poderá chegar a 220 horas por mês e até 12 horas por dia. Quando se fixou a jornada de 8 horas, isso partiu de estudos científicos, de estudos médicos, né? Isso diz respeito à saúde do trabalhador, à saúde do ser humano, que não pode estar submetido a uma carga horária, né? E sobretudo quando o trabalho é mais puxado, de mais de 8 horas. A reforma trabalhista, para o trabalhador que está me ouvindo agora, a principal ameaça é que ele acaba com as férias, o 13º, todos os direitos que você tem constituídos hoje na CLT, com a reforma trabalhista acaba. Eles chamam de reforma trabalhista, não é desmontar a CLT, é acabar com seus direitos adquiridos. Em aspecto nenhum reduz direitos, porque tudo será negociado. Os trabalhadores não terão direitos reduzidos e terão facilidades até para gerar renda, terem um trabalho mais salubre, né? Dentro da empresa, de acordo com seus interesses. Na questão da valorização da negociação coletiva, eu acho isso fundamental porque valoriza o papel do sindicato, valoriza a entidade sindical e principalmente valoriza as decisões que os trabalhadores tomam em assembleia. E isso para ele é um aprendizado também no sentido de saber o que ele quer, o que é mais importante, então leva ele também a buscar conhecimento para tomar uma decisão que seja correta. Esta desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho faz um alerta. Para que as negociações coletivas funcionem em benefício do trabalhador, é necessário antes organizar a questão sindical no Brasil. O problema é que nós temos uma unicidade sindical. E enquanto existir sindicato único, um monopólio, a gente não vai ter concorrência entre os bons sindicatos de uma mesma categoria, numa mesma base territorial. Pensar em legislado sobre o negociado, primeiro tem que ter uma reforma sindical, autorizando a pluralidade sindical. O fortalecimento das condições para que a negociação coletiva seja boa para o empregado é essencial, afirma este professor da Faculdade de Direito da UNB. E esse fortalecimento, segundo ele, necessita de sindicatos que representem a real vontade dos trabalhadores, como acontece em países como Espanha, Itália e Alemanha.
bem diferente do que ocorre hoje no Brasil, que, segundo ele, precisa de mudanças na área sindical. Em primeiro lugar, seria necessário alterar a legislação que trata da organização sindical, estabelecer critérios de representatividade, tá? Em segundo lugar, é importante também que os empresários desenvolvam uma cultura de negociação, né? Os empresários muitas vezes defendem a negociação para que haja redução dos direitos previstos na legislação e não para resolver os problemas reais. Para este Procurador-Geral do Trabalho, a reforma proposta pelo governo, além de não criar mais empregos, vai fragilizar as relações de trabalho no Brasil, a exemplo do que aconteceu em outros lugares, segundo um estudo da Organização Internacional do Trabalho, feito em 63 países. Eu posso dar alguns exemplos de países da Europa, como Portugal, Espanha, Grécia, como posso também utilizar exemplos aqui na América Latina, México, Argentina. Em todos esses países, a flexibilização dos contratos de trabalho, ela apenas ocasiona a troca de empregos protegidos, melhor remunerados, por empregos desprotegidos e menor remunerados. Essa é uma lei infraconstitucional. Significa que mesmo que eu quisesse, ou os deputados quisessem, senadores, nós não poderíamos agredir direitos, ou retirar direitos, ou suprimir direitos, porque eles estão protegidos sobre o manto da Constituição, que é a lei maior. Hoje aposentado, João Batista defende a reforma trabalhista, mas desde que ela traga benefícios para o trabalhador. Tudo precisa ser adequado, mas com muito cuidado para que essa adequação não venha prejudicar o servidor, o trabalhador, que venha, sim, trazer vantagens para ele, proteção para ele, sem o prejuízo do empregador, sem o prejuízo do governo, nada mais uma coisa bem feita. E vamos saber das últimas informações sobre o dia de hoje no plenário Ulisses Guimarães, com a Carolina Nogueira. Carol, tem extraordinária, tem comissão geral? Exatamente, Vera. Daqui a pouquinho começa uma comissão geral sobre a medida provisória 759, que trata da regularização fundiária agrária e também urbana no Brasil. Ela traz regras aí que facilitam essa regularização fundiária. Na sequência, acontece então a sessão extraordinária, que vai, como a gente discutiu mais cedo com os deputados, mais uma vez tentar votar o projeto que faz dar um socorro aí aos estados superendividados. Vera. Obrigada, Carol. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, ficou para hoje a análise em plenário do projeto que trata do regime de recuperação fiscal dos estados endividados. A audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família debateu as ações que estão sendo adotadas para combater o surto de febre amarela no Brasil. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 11 de abril. Neste momento em Brasília, 9h27. Para você, um ótimo dia.